Na verdade, nós abrimos esse espaço porque a ANANT tem recebido muitos e-mails de dúvida. Como que eu analiso isso, como é que eu não analiso aquilo? Então, a gente achou melhor criar um espaço, tira dúvidas. Então, eu não preparei nenhuma apresentação, não é este o objetivo. O máximo que eu posso dar de esclarecimento é no sentido de que as modificações que foram incluídas no edital têm a ver com uma proposta da AMB, que está sendo feita para todas as especialidades, que, ao prestar a prova de título, a pessoa mostre que tem tenha participado de atualizações profissionais. Tá? Agora, eu sei que gera dúvidas o que soma ponto, o que não soma ponto. A minha intenção é que vocês façam a pergunta, eu vou responder em cima do que está aqui. Se eu tiver dúvida, eu vou levar para a AMB. E, de qualquer forma, todas as respostas vão para o site da ANANT, porque a nossa intenção é que esse tira-dúvida se reproduza para outros profissionais que podem não estar aqui hoje, mas tenham essas dúvidas. Então, eu vou deixar aberto aqui. Bom, deixa eu começar. No ano passado, eu fiz a prova de título, lá em Vitória, Espírito Santo. Não sei se alguém aqui participou da prova. Eu fiz a prova tem a prova escrita e de currículo. A prova escrita eu tirei em torno de, acho que foi 8 pontos. Né? No currículo, eu tinha pouco tempo de vida de medicina do trabalho, eu fiquei com 4,8. Ou seja, por causa de 2 décimos, inclusive, não sei se foi a doutora Lisa, foi o próprio Carlos Campos que mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu tinha que ter pelo menos 5 pontos no currículo. Por causa de 2 décimos, eu não tirei o título de especialista. Este ano, teve a prova de título daquela categoria especial, para quem tinha mais de 15 anos de formado. Eu, infelizmente, só tinha 12 para 13 anos, não pude fazer. Mandei uma solicitação para a doutora Liz, pedindo, eu não poderia fazer essa prova? Aí ela respondeu para mim, com maior boa vontade. Infelizmente, não. É só para quem tem acima de 15 anos. E ela falou, mas eu poderia fazer agora, em novembro. Só que com esse novo edital, quebrou minhas pernas. Né? Eu não tenho 100 pontos que a AMB exige. Eu queria saber o que é que eu devo fazer para fazer essa bendita prova. Eu acho que a grande maioria aqui está na mesma situação. Tá? Eu estou pedindo aqui, implorando para fazer essa prova. Eu quero tirar o título. Eu trabalho lá em Goiânia, eu fiz o curso de medicina, trabalho lá no Rio de Janeiro. Eu pago todo ano o CRM do Rio de Janeiro, porque lá eles me deram um certificado de médico do trabalho. Goiânia não me deram. Eu trabalho com médico do trabalho em Goiânia, tem uma clínica, graças a Deus, eu estou indo muito bem com ela, mas eu não posso colocar lá, Leonardo Leite, médico do trabalho. Eu estou trabalhando sem fazer propaganda. Graças a Deus, estão reconhecendo nosso trabalho, as empresas estão chegando para a gente, mas eu não posso fazer propaganda, porque eu não tenho título de especialista. Estou implorando aqui ao meu amigo João, a doutora Liz, para ver o que a gente pode fazer. Vamos tentar quebrar essa ANANT, fazer alguma coisa, vamos se mobilizar para tentar tirar esse título, sinceramente. Acho que todo mundo aqui tem capacidade de passar na prova. Só que esses 100 pontos quebrou nossas pernas. É isso minha preocupação total. Bom, em relação à prova de Vitória, fica para lá. Em relação a essa questão dos 100 pontos, eu mandei um edital, inclusive passei para a diretoria da ANANT em junho, e a AMB me mandou de volta, falou assim, ou você inclui esse quadro, ou vocês não podem fazer a prova. Tá? O que eu acho que nós podemos fazer, e aí sim, eu até pedi para... qual outra atividade ou evento nós gostaríamos de incluir? Que essa é uma questão. Quer dizer, eles incluíram como atividade evento participação em congressos, atividades científicas e algumas atividades acadêmicas. Mas eu tive um colega que colocou, por exemplo, se eu dou aula no curso de especialização, tantas horas, quer dizer, isso é o máximo que a gente pode fazer para que no próximo edital se inclua muito mais coisas para que atividades que a gente possa considerar como dentro da medicina do trabalho para todo mundo poder participar. Tá? É o máximo que eu posso me comprometer em relação à questão dos 100 pontos. Tá? E nesse edital não dá para dar uma ajuda? Nesse edital,
eu não tenho como fazer o ajuste, porque, inclusive, nós não tínhamos incluído a tabela. Se você olhar até o tipo, tá? Foi um tipo diferente, porque foi o seguinte, a AMB falou, a partir de tal data, todos os editais de qualquer especialidade têm que incluir esse quadro. Tá? Só que, como foi, a gente não tinha um quadro já definido, foi o quadro que a AMB colocou. Então, a minha intenção aqui, se vocês puderem listar, olha, por favor, inclua ponto, porque ele me falou, eu tive uma pessoa que me procurou, falou, olha, eu dou aula na disciplina de graduação de saúde e trabalho. Então, eu posso pegar nessas atividades didáticas e incluir. Então, isso eu preciso, porque isso, mas é para o próximo edital. Infelizmente, é assim. Para casos de áreas afins. E eu percebi que esse edital foi muito carente nisso. Tá? Então, exemplo, um médico do trabalho, ele, de alguma forma, é um clínico na empresa. Então, eu percebo que não houve nenhum favorecimento para uma pessoa que já é clínica. Né? Isso é algo que quase todas as outras especialidades credenciadas à AMB consideram, e eu não vi isso muito claro. Um outro ponto também são jornadas e seminários não médicos, mas que têm tudo a ver com a área. Exemplo, eu sou médico, mas eu fiz vários cursos de direito previdenciário, direito do trabalho. Isso tem que contar ponto. Isso tem que contar ponto. Medicina do trabalho envolve direito do trabalho, envolve lei previdenciária, e eu mexo com isso, eu dou aula disso em cursinho pré-residência, eu sou perito do INSS, isso tem tudo a ver com o trabalho. O médico do trabalho que não sabe lei, ele é capenga. Isso tem que ser considerado. Isso eu penso dessa forma. E eu tenho uma dúvida pontual, é muito pessoal, que eu queria saber se eu pergunto agora. Pergunta agora porque são... Olha só, eu não tenho curso de pós-graduação em medicina do trabalho, tenho vários títulos em outra área de medicina. Eu passei 20 horas, 2 anos e pouquinho, como médico examinador, tenho atestado disso, 2 anos e pouquinho. Fiquei 1 ano como perito do IMESC, fazendo várias atividades, e estou há 2 anos e pouquinho como perito do INSS, e faço várias atividades sobre isso. Eu tenho, contando tudo, então, 4 anos e meio, quase 5 anos nisso daí. Eu quero saber o seguinte, com a última possibilidade, que eu acho que são 3 possibilidades, eu teria que ter 4 anos de trabalho. Eu posso prestar ou não? Porque eu quero prestar, eu trabalho com medicina do trabalho, vivo isso, gosto disso, só que eu não sei se eu posso prestar para a prova de título. Deixa eu só complementar, porque tem a ver. Na verdade, assim, a minha situação também é mais ou menos parecida, mas, né, só complementando que você falou das outras áreas afins. Eu, por exemplo, venho exercendo a área de saúde pública. Eu sou sanitarista, tenho residência em medicina preventiva e social. Depois eu fiz o curso de especialização, isso tem 15 anos de medicina do trabalho. E atualmente eu exerço paralelamente 2 questões: saúde ambiental, né, que é uma área afim, e fiz mestrado em saúde pública, entendeu? E, assim, agora que eu tenho vindo mais, inclusive nos encontros de medicina do trabalho, por conta dessa necessidade, mas a minha carreira toda ela foi voltada para essa área afim, também paralelamente, só que ela não, eu acho que ela também deveria ser considerada, porque senão eu não consigo atingir os pontos, entendeu? E eu queria perguntar assim, de repente, se para você, antes de você, porque você paga, né? Parece que paga para você fazer a inscrição. Não tem como a gente, por exemplo, ter uma prévia para ver se vai ser aceito antes de você pagar, porque o dinheiro não é devolvido, uma coisa assim, eu li? Deixa eu falar. Botem aqui, desculpa. Bom, em primeiro lugar, aquilo que você colocou de áreas afins, né? Eu fiz uma consulta por escrito à AMB. Eu tive um otorrino que me passou um e-mail, até exercendo em alguns locais otorrino ocupacional, tal, e eu passei exatamente este e-mail para o diretor de títulos da AMB, e o que foi colocado é o seguinte: nesta prova, está sendo exigido sempre a questão da especialidade. A AMB está... qual é o nosso problema? Medicina do trabalho. Nós somos uma especialidade reconhecida em 2003. O rigor que eles têm
com a especialidade de medicina do trabalho, eu diria para você que é muito maior, no sentido de que nós não temos organizado essa estrutura. Eu estava comentando com um colega, por exemplo, se é da oftalmologia, tem um monte de jornadas credenciadas na Comissão Nacional de Acreditação. Você abre lá, eu faço acreditações para a área de medicina do trabalho, não aparece nada. Então, assim, nós precisamos mudar a nossa visão para que a gente credencie, por exemplo, você vai fazer uma coisa de direito, que vai ter alguma coisa com a especialidade, para que a sua federada, porque a federada do estado que você vá, de alguma forma, coloque isso para isso ser julgado. Quer dizer, nós precisamos criar a mentalidade de educação continuada, a gente precisa mostrar quais são as verdadeiras áreas afins. Então, o que nós fizemos? Tá? Você está colocando da saúde pública ou de outras especialidades. Quando a gente analisa o currículo, que é a parte que a gente, de alguma forma, está colocando, naquela formação regular, a gente colocou residência em alguma das especialidades, qualquer uma das 53 especialidades, colocou mestrados, doutorado em áreas relacionadas à medicina do trabalho, saúde ocupacional, saúde pública ou saúde do trabalhador. Quer dizer, esse é o currículo que a gente sempre avalia nas provas. Então, você ganha pontos por ter feito um mestrado em saúde pública. Você ganha pontos por trabalhar com áreas como perito. Se você olhar lá, trabalho como perícias, quantas perícias por ano se conta. O que a gente está encontrando, que a gente encontrou uma resistência nesse edital, porque foi o primeiro edital que isso foi exigido, foi em relação a esse quadrinho da MB, que, na verdade, foi transportado do quadro que a MB está colocando para todas as especialidades. É o que eu insisto. Neste edital, a gente eu não tenho como mudar as regras, porque elas são aprovadas pela MB. Eu só posso lançar o edital se a MB assina embaixo. Tanto é que o João sabe, eu tinha mandado uma versão em agosto, que foi, inclusive, discutida pela diretoria da ANANT, em junho. Quando chegou em julho, eu fui chamada na MB. Olha, do jeito que está, não passa, vocês não vão fazer nenhuma prova. Ou vocês incluem esse quadro deste jeito, ou a gente não vai poder fazer. Isso não impede que a gente vá negociando para que outro quadro possa ser feito. Então, a questão de somar pontos, né? Se vocês não alcançarem 100 pontos com o quadro que está aqui, não se inscrevam, porque eu não tenho nenhuma possibilidade. Quer dizer, a prévia é essa. Você tem 20 pontos de Congresso Nacional de Especialidade, você tem o que está aqui, esses 100 pontos, o seu caso. Eu tenho um curso de especialização, ou você. Quer dizer, assim, eu estou trabalhando na área, eu estou trabalhando na saúde pública, eu estou trabalhando como clínico. Para este edital, não dá. Mas, com certeza, se a gente fizer eventos, tá? No próximo edital você já tem pontos. Quer dizer, o que aconteceu é que a gente tem que mudar a cultura, que é isso que a MB quer da ANANT. Ela quer que se mude a cultura para que as pessoas participem de fóruns, para que participem de jornadas, e nós temos que mudar quantos cursos que a gente manda para a CNA, para a Comissão Nacional de Acreditação. A gente vai discutir a questão de saúde pública, saúde ambiental. Quer dizer, eu acho que a minha orientação é, se não somar 100 pontos aqui, não faça inscrição. Tá? Essa é a orientação da MB, e quem não somar, nós vamos ter que recusar a inscrição. O seu é o terceiro caso, a terceira situação. Você pode se inscrever. Você não tem proibição de se inscrever. Não, eu vou julgar se você cumpre esses pré-requisitos. Tá, você só tem 4 anos e meio, é isso. A minha questão para você é o seguinte: se você tiver 4 anos em tempo integral de trabalho na área como médico do trabalho, tá? É considerado como áreas afins, tá? Você conta, o João conta, você não está contando? Mas aí não fala que tem que ter o curso de medicina do trabalho? Não tem, não é questão de curso. Conta. Conta. Perito do INSS conta, médico examinador conta. Conta. Por esse ponto, sim. Conto.
Não, período integral é somando... Não, a jornada tem que ser somada. O que vai acontecer é que eu posso trabalhar 8 anos, 20 horas, eu tenho 4 anos em tempo integral. Mas a gente soma pelo menos 40 horas semanais durante 4 anos. É assim que é a conta. Tá? Essa é a conta que é feita. 40 horas semanais. Por quê? Porque Não, a minha impressão é essa. Como a gente foi pego nesse quadro de 100 pontos e nessa coisa daqui, nesta prova, a gente também está avaliando que tem poucos inscritos, porque nós não tínhamos... porque é o dobro do tempo da residência médica. Esse é o critério da MB. A MB é especialista. Quem tem a residência médica ou quem tem o dobro do tempo da residência médica. Tá? E esse é o critério que a gente tem que usar e vai usar. Vamos formar poucos especialistas? A gente vai ter que estar fortalecendo as formações para que a gente tenha maior número de especialistas. Vai lá. Fala o seu caso concreto, a gente vai tentando somar. Eu acho que é mais fácil. Isso, tá bom. Então, tá bom. Então, você quer a soma do tempo de trabalho, o seu você já sentiu. Pronto, vai lá o seu. Pode falar. Pode dar o microfone para ele, que ele vai somando. Vai falando, a gente vai somando. Nós fazemos isso, cálculo. Congresso em Medicina do Trabalho. Não, eu por exemplo, eu fiz o curso de Medicina do Trabalho em 99. Tá. O curso fiz em 99. O certificado saiu em 2001. Mas eu trabalho desde 99 em Medicina Ocupacional. Então, conta a partir de 1999. Isso. Eu tenho... Você trabalha tempo integral, tempo parcial, integral. que é a coisa tempo integral. Tempo integral. Então, você tem 4 anos na especialidade. Esses 4 anos você já tem, que é 99. Não. Isso. Então, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Quer dizer, você tem... Você só precisa de 4 anos de tempo integral. Eu preciso de 4 anos. Isso. Sei. Tá. Eu tenho... Isso você tem. Tenho. Outro critério é a história, que é esse quadro de 100 pontos em cima das atividades. Quantos congressos da ANANT você foi? Não, nenhum. Tá. E que é o que eu estou pegando o congresso da ANANT porque é o que dá 20 pontos. Tá? Aí, congresso especialista... Hã? 20 cada congresso. Isso. Pode. Isso. Tá? Isso foi uma coisa que nós fizemos, porque ainda pela MB era assim, tem que limitar eventos tantos pontos, científico tantos pontos e o outros tantos pontos. Aí a gente falou, não. Vai lá, isso não é congresso. O fórum vale quanto? Isso a gente analisa o evento. O Fórum Presença ANANT, por exemplo, é um evento nacional. Então, então a gente vê assim também qual que é o público, qual é a organização, o objetivo. Então, o fórum, exatamente, o Fórum Presença ANANT, tanto que nós temos... A jornada, como ele é o seminário, que é regional da região sudeste, então ele vale 15 pontos. Então, aqui, isso é um esclarecimento que eu acho que ajuda, tá? Só para as pessoas entenderem. Eu fui no Fórum da ANANT em 2002, 2003, 2004. Então, a gente considera isso como um congresso no ano que não teve congresso. Porque qual é o nosso problema? Congresso Nacional da Especialidade, nós só temos cada 3 anos. Certo? A gente teve um em 2007 em Vitória e vai ter o próximo em 2010 em Gramado. Tá? Como que a gente faz? A gente pode... Isso é o máximo que a gente dá para negociar com a MB. Então, tá bom. Olha, nós só temos 2007 2010, então nós vamos considerar 2008 e 2009 como fórum igual ao Congresso da Especialidade. Tá legal? A outra questão... Congresso ou jornada regional estadual? Vai lá.
Congresso, Jornada Regional Estadual da Especialidade. Por exemplo, a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, ela faz o Congresso Paulista de Medicina do Trabalho, que vai ter em novembro, teve em 2005. Então, isso vai, a gente considera 15 pontos para Congresso da especialidade. Tá? Então, isso, quem foi para o Rio de Janeiro, né, que teve a jornada regional, é uma jornada regional, é um seminário da região Sudeste, quer dizer, isso é o que nós temos absolutamente espaço para considerar o que a gente quer, desde que é tudo na especialidade. O seminário que vai ter da CAT lá em Curitiba, mais 15 pontos. Tá? Estou só colocando para vocês que não é tão difícil chegar nos 100 pontos. Tá? Por isso que a gente fez essa questão de tirar dúvidas, porque quando fala congresso, para nós é aquele cada 3 anos. Certo? O problema é o seguinte, se chama acreditação. Aquilo que foi acreditado, tá? Ele entra como uma possibilidade que a especialidade reconheça e dê pontos. Tá? No site da CNA, você entra... Não, no site da AMB, Associação Médica Brasileira, você entra em CNA, que é a Comissão Nacional de Acreditação. CAP. É. www.cna-cap.org.br. Mas se também entrar no site da MB, você entra na CNA, que tem um link para a Comissão Nacional de Acreditação. Não, porque o objetivo do portal é divulgar todos os eventos. Não é assim. Agora, já na CNA, aí o senhor confere se os organizadores do evento eles solicitaram e adquiriram acreditação da CNA. Então, deixa eu só colocar. Então, isso aí que você está falando é verdade. Tá? O que eu estou dizendo é diferente. Tá? Para esses 100 pontos aqui, eu não preciso seguir exatamente o que está na CNA. Eu tenho uma liberdade de definir eventos da especialidade. O que a gente tem que trabalhar é que todos os eventos que sejam, como ele colocou, é do direito, mas tem alguma coisa a ver com a especialidade, sejam encaminhados, porque os pareceristas da CNA é que definem. E a MB, às vezes, ela concorda, às vezes ela discorda do que a gente dá de ponto. Mas são duas coisas diferentes. Eu preciso ficar claro que os pontos da CNA é para médicos que já têm o título de especialista e que ele tem que fazer 100 pontos em 5 anos para... o que eu estou falando é da gente definir aqui uma sistemática para essa prova que a gente vai colocar, por isso que a gente fez essa reunião aqui, no site, como uma coisa da reunião de tira dúvidas. Tá? É esse tipo de avaliação nós temos a possibilidade de fazer. São duas coisas diferentes. Agora, o que ele está perguntando é pela CNA. Não é isso? Pela CNA tem que entrar lá. Aqui, professora Liz. Não, boa tarde a todos. Meu nome é... o que está aqui. Meu nome é Cristina Pacheco. Eu fiz residência, graduei em 89, fiz 2 anos de residência na UFBA, residência em Medicina Social e Preventiva, com concentração em saúde do trabalhador. A dúvida que eu trago aqui é outra. Né? Assim, eu até conversei com o professor Ademário Spínola, e ele mesmo disse, leve essa pergunta lá para a professora Liz. Eu nunca fiz a prova, né? Depois que eu terminei a residência, eu registrei registrei a especialidade no Conselho, né, tenho registro no Conselho, mas nunca fiz a prova da ANANT. Isso me impede de divulgar que eu sou médico do trabalho? Não. Bom, qual é a situação da nossa especialidade? Até 2003, nós não éramos uma especialidade médica. Tá? Todo mundo que adquiriu no Conselho Federal de Medicina
um carimbinho ou uma assinatura e que está na lista, se eu abrir no CFM, seu nome, e vai estar lá, especialista em medicina do trabalho, você já é uma especialista em medicina do trabalho. Quer dizer, nós não podemos mudar a situação de quem já foi, porque como funciona? Vamos entender a lógica. Por isso que eu coloco que a medicina do trabalho é uma situação diferente. Eu, por exemplo, eu tenho a carteirinha do Ministério do Trabalho. Tá? A carteirinha do Ministério do Trabalho, eu nem registrei no Conselho Federal de Medicina, porque na minha época, que era 81, 82, não tinha nenhum registro no Conselho. Você tinha a carteirinha do Ministério do Trabalho, o que com a carteirinha, né, o número que você tinha do Ministério do Trabalho, era o que você era o especialista. Até 87, 88, aí mudou. Aí começou a ter o registro no Conselho Federal de Medicina. Então, qual é a nossa situação hoje? Tá? Então, nós temos médicos do trabalho atuando, que têm a carteirinha e o número do Ministério, como a gente brinca. Médicos que têm o curso e que estão atuando e que registraram no Conselho. Pode ter gente que fez o curso com você em 2000 e não passou no Conselho para registrar. Tá? A gente tem médicos que fizeram a prova de especialista e que têm o título de especialista em medicina do trabalho porque fizeram a prova. Tá? Então, a gente tem essas diferentes situações. Como funciona a lógica da AMB e do Conselho Federal de Medicina? Quem tem o registro de especialista em medicina do trabalho pelo Conselho Federal de Medicina, ninguém pode tirar. Porque todas as especialidades médicas têm o seu direito reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, de alguma forma, quem já registrou, tá? Isso são 13 mil médicos, tá? Que a gente pediu a relação do Conselho Federal de Medicina, tem 13 mil médicos que têm o seu registro junto ao Conselho Federal de Medicina. Tem um médico que, em 2000, fez o curso e não registrou. Se ele for hoje registrar, ele tem que fazer a prova. Por quê? Porque, a partir de 2003, a especialidade existe. Quer dizer, você que é advogado, quer dizer, a questões de direito... Não, mas estou falando assim, a questão de direito, tá? Então, tem gente que, no seu caso, se você está falando para mim, eu já tenho o registro no Conselho Federal de Medicina, você é uma especialista em medicina do trabalho. Tá? Não, não é no regional, é que o CFM lança todo mundo. É suficiente. É a mesma lista, é que o CFM ele junta, por enquanto... Vai lá. Uma vez que está registrado lá, e se o senhor for lá, tira, né, uma declaração, está registrado, não tem uma renovação. O que nós vemos, conversando com colegas e algumas empresas, o que há de um tempo para cá é uma valorização do título de especialista. Se o senhor é registrado no CRM, né, e então é especialista. Pode acontecer de uma vaga para médico do trabalho, a sua e um outro especialista também, o outro ter o título de especialista, então existe uma questão, às vezes, assim, de valorização. Mas, em termos de registro de especialidade, os que têm o registro no CRM é válido e são especialistas em medicina do trabalho, podendo exercer plenamente. Doutora Leix. Não. Agora, o título de especialista, ele antigamente era vitalício. É de janeiro, né, de 2006, se não me falha a memória, que entrou em vigor, o título ele é válido durante 5 anos. Isso é o título de especialista. Tá. Então, na verdade, quem está hoje registrado no Conselho como médico do trabalho, a priori é especialista em medicina do trabalho. Sobre até especificando mais a questão... É o critério até do que seria o direito adquirido. Quem tem o título de especialista antes de até dezembro de 2005, ele vale para a vida inteira. O que tem de janeiro de 2006 para cá vale 5 anos e tem que fazer a certificação a cada 5 anos. Aquele que tem o título anterior a janeiro de 2006, e ele aderir ao novo sistema, ele não volta atrás, aí ele passa a ter sempre que certificar a cada 5 anos.
Então, tem essa mudança do que era o título de especialista antes e o atual, que necessita certificação profissional a cada 5 anos. Então, é a mudança que tem uma implicação, naturalmente, no registro que era feito até 2003, nos conselhos, e que de 2003 para cá, a via de ingresso para registro é ou a residência ou a prova de título de especialista. Eu, na verdade, tenho 3 dúvidas, que pode ser que sejam a de algumas pessoas. Essa tabela que tem aqui no parágrafo 3º do artigo 5º do edital, é só para essa situação do parágrafo? É só para o terceiro. Só para o terceiro. Só. Então, para uma pessoa que não fez o curso de especialização ou não é residente, o fórum vale 20 pontos, para mim só vale meio. Não é isso não. A sua situação, você não fez o curso de 1920 horas? Isso. Então você está no segundo parágrafo. Você não tem que apresentar 100 pontos. Tudo bem, mas eu tenho que apresentar 50 para poder fazer a prova. Você tem que apresentar... Não, você se inscreve na prova. Você está pensando no currículo. Isso, na prova curricular... Tá, então vai na prova de currículo. Tá bom. O mesmo então, evento vale 20... Vamos ler na prova de currículo. Tá bom. Certo. Vai lá. Então, esse evento que vale 20 para quem não tem, para a gente só vale meio. Isso é fato. Aonde que você está vendo isso que eu não estou vendo lá no final, aqui? Lá no final, quando meio ou 1, enfim, a diferença é muito grande. Não, porque o critério que é tem diferente. Você tem que ver se a sua situação dos pré-requisitos é 1, 2 ou 3. Aí o curso 1920 seria o item 2. Então, passou nesse pré-requisito. Quanto à prova curricular, ela vale 100 pontos, que tem o peso 3 na nota final. Desses 100 pontos do currículo, tem que ter um mínimo de 50. Se tiver 30, 40, então a pessoa assim, ela não aprova. Então, eu tenho que ter 50 pontos. Se o curso de 1920 horas é 40 pontos, né? 25. 25. Ah, sim. E quanto tempo você está trabalhando? Vamos É isso. Eu trabalho já desde 2005. Tá? Certo. Então, eu já vou com 4 anos. Mas tem 5 pontos no começo. Tudo bem. É porque eu não queria falar do meu caso em si, que pode ser que seja de mais gente. A intenção é falar de cada caso mesmo, porque só para a gente somando pontos, porque teve o Maurício ligou lá para mim, faz para mim as contas, não sei o quê, e ele não estava somando várias coisas, porque dá a impressão que não. Então, eu quero fazer o seu caso como a gente. Aí é currículo, aí nós saímos do pré-requisito, porque ele está no pré-requisito 2. Ele fez um curso de especialização de 3.840 horas. Mas é o seguinte, se eu não tiver 50 pontos no currículo, continua sendo pré-requisito. Eu sei, mas não é pré-requisito. É que você não atinge os 5 da prova de títulos, que nem ele estava falando. Me diga para cá. Você então, tem 25 pontos 25 do curso. Vai lá. Do curso, isso. Aí agora começam as dúvidas. Por exemplo, eu trabalhei 11 meses em uma empresa como médico coordenador. Esse tempo é contado ou não? Lógico que é. Mas é porque aqui ele só bota para 1 ano. Eu posso contar proporcional? Pode, a gente sempre soma meses, hora, que nem eu falei para ele, a gente soma 20 horas daqui com 20 horas aí, lógico que você conta. Então, eu não preciso ter 1 ano exato. Se eu tiver 11 meses, eu posso fazer proporcional. Sempre assim, porque às vezes a gente sabe, ficou 4 meses aqui, 3 meses ali, a gente soma tudo, é por isso que eu estou achando que precisa esclarecer, entendeu? Você tem que somar, por exemplo, você foi coordenador em um, mas você fez perícia na outra, quer dizer, você pode somar várias atividades, tá? Tudo bem. E qual é a maneira de provar? Já que na carteira da gente não vai sair como médico coordenador, vai sair como médico. Como é que eu vou provar que eu fui médico coordenador daquela empresa? Só um PCMCO? Um fato, algo importante, sempre chega muitos currículos, primeiro assim, com os papéis fora de ordem. Então, é seguir a sequência que tem dos currículos, os documentos em ordem, e sempre procurar, por exemplo, a pontuação que fala do médico que tem o registro como empregado da empresa. Então, tem o xerox da carteira de trabalho. O xerox da carteira de trabalho, ele comprova esse vínculo empregatício, porém não tem a carga horária. Muitas vezes, na dúvida, como não existe um registro, lá um documento, então acaba, às vezes a gente pode considerar, por exemplo, que fala de até 10 horas por semana, por exemplo, quando ele trabalhou 20, mas ele não indicou isso. Então é importante o xerox da carteira de trabalho, comprova o vínculo, e uma declaração da empresa onde ele trabalhou, indicando
que as atividades que ele fez, e tem no edital um artigo que fala de não dizer simplesmente, genericamente, foi médico do trabalho, mas especificar as atividades, era coordenador, fazia PCMSO, visitava o posto de trabalho, e a carga semanal, né, que ele cumpria, a carga ou mensal, e a gente faz o cálculo, de tal forma que não aconteceu. Isso é muito frequente, a gente vê que ele comprova o vínculo, mas não indica quanto tempo ele trabalhava lá. Como é que você comprova? Com uma declaração da empresa, tá? É uma declaração que você foi médico coordenador, você tem um PCMSO dela que você assinou, você sempre tem um contrato quando você é médico coordenador, então você pode pegar o contrato e anexar. Ou o olerite, quando também está determinado, é 20 horas, 10 horas. O que a gente... isso, a gente orienta, em geral, para pedir uma declaração, não que a gente não aceita. Tudo a gente, na verdade, quando a gente faz essa soma, a gente procura colocar tudo, mas a declaração dá para você especificar. Era médico examinador, era médico coordenador, quantos trabalhadores tem. E realmente, nós já tivemos casos que apresentam, para comprovar que era médico coordenador, o contrato, mas o contrato, às vezes, vem o xerox com 10, 12 cláusulas, folhas, né, de cláusulas, e não indica o grau de risco, o número de funcionário. Então, a declaração, ela, às vezes, assim, ela mostra de forma clara e inquestionável, né, assim, de forma clara, sem deixar dúvida, porque, às vezes, só ler todo um contrário do teor inteiro do contrato, às vezes, a gente não consegue ver essas questões. Então, por isso é importante olhar no modelo do currículo vitae para padrão, o que nós olhamos em termos de até quantas horas por semana, e isso está na declaração. Se era por contrato, se era um prestador de serviço, se havia ou não vínculo empregatício, a declaração deve ser detalhada. Uma coisa que eu acho importante, só lembrando que você está falando de saúde pública, tal, a gente... nessa área de atividade profissional, a gente inclui médico do trabalho que trabalha em programa de saúde do trabalhador, porque tem gente que trabalha em centros de referência, trabalha em áreas que são áreas afins. Quer dizer, se a pessoa descrever a atividade, a gente não. Ele trabalhava lá como médico ou como sanitarista, mas o que ele fazia lá, na verdade, era na área de saúde do trabalhador. Então, a gente teve, na última prova, que era de centro de referência e tal, e que, às vezes, não era nem contratado como médico do trabalho, mas, na hora que descreveu as atividades com a declaração do diretor do centro de referência, olha, ele é médico, mas aqui no centro de referência trabalha como médico do trabalho. Ele tinha o curso, né? Mas, por exemplo, a prefeitura registra como médico, não põe lá no registro que é médico do trabalho, mas, na descrição das atividades, você lia... Não, a descrição, olha, ele é médico do centro de referência, faz as inspeções, faz a vigilância, faz aquilo, e a gente considerava com vínculo empregatício. Só estou dando esclarecimentos de como é importante detalhar a atividade. Tá? Doutora Liz, voltando ao assunto dos 100 pontos. Sem os 100 pontos, eu não faço a prova. Eu fiz curso de espirometria no Rio de Janeiro, eu fiz simpósio em medicina aeroespacial, né? Só que em medicina do trabalho mesmo foi muito pouco, para ser sincero. Então, eu quero assim, bata o martelo, 100 pontos você não faz. Em relação aos 100 pontos você não faz, o martelo é da MB. Já está batido. Eu não tenho como fazer. O máximo que eu posso fazer é sentar com você, que está ansioso, e a gente ver, somando as coisas que você tem, eu consigo encaixar em alguma desses critérios aqui. Senão, eu não tenho como, de você e de ninguém. Né? Mas, doutor João, inclusive eu mandei os documentos para vocês esses dias, né? Você até me colocou como sócio da ANANT. Eu tenho aquele certificado que o CRM do Rio de Janeiro expediu com o médico de trabalho. Eu posso trabalhar, então, sem problema, a vida inteira. Pode. Posso trabalhar, né? Eu gostaria muito de tirar esse... No Rio de Janeiro. O CRM do Rio tá certo. Eu gostaria muito de tirar esse bendito título. Infelizmente, eu vou ter que deixar para a posteridade. Vou participar de tudo que vocês apresentarem de congresso, tudo, para tirar. Se você pudesse fazer esse mês de novembro todinho de congresso e curso, eu faria. Olha, um médico do trabalho que fez o curso de medicina do trabalho, no Congresso Nacional só tem meio ponto. Como é que é? Tá, só tem meio ponto. Não. Quanto é que conta para esse fórum agora? Para quem já fez o curso? Não pergunta o fórum, não, pergunta o Congresso. Vai lá. Quanto é que
quanto é que vale o congresso para uma pessoa que fez o curso de Medicina do Trabalho? Aqui no currículo? Isso. No currículo ele vale meio ponto. Pronto. Por quê? Porque, na verdade, qualquer evento, tá, nacional vale meio ponto. Seja simpósio, congresso, seminário, aí vale tudo. Ele foi num seminário, no fórum da ANANT, qualquer coisa que foi nacional. Meio ponto. Porque, na verdade, é diferente, Jandira. Jandira, nós temos duas situações. Uma é a pessoa que quer se inscrever para a prova, que é que nem o colega está colocando. Para esse critério, vou me inscrever para a prova, a MB determina, Congresso da Especialidade é 20 pontos. Essa questão de formação regular, eu tenho que, no máximo, somar 100 pontos. Entendeu? Eu tenho que apresentar um currículo que... currículo Vitae padrão, no final dá 100 pontos. O que eu vou dar mais valor? A ida a um congresso ou trabalhar como médico do trabalho? É essa a parte do currículo. É isso que precisa ficar claro. Quer dizer, o currículo Vitae você só precisa ter 50 pontos. Você não precisa fazer 100, certo? Você precisa tirar 5. Tá? E aí, o que a gente valoriza? A gente valoriza atividade profissional. Tá? A gente valoriza formação regular. O congresso é um complemento da sua formação. Essa é a questão. E existe uma não aritmética, mas relativa proporção que você vê de essa questão dos 20 do meio ponto. O Congresso Nacional, por exemplo, ele vale 20 pontos nos critérios para um mínimo de 100 pontos. Tem que chegar, no mínimo, a 100 pontos. Enquanto que, na pontuação do currículo, a escala que vai de 0 a 15, que é para eventos. Então, se um único congresso valesse 20 pontos, já teria ultrapassado o máximo, que é de 15 pontos. Então, por isso que o currículo, a pontuação, é um critério diferente da pontuação dos pré-requisitos. Precisa 4 anos. Isso. Que precisa 4 anos de experiência na área e precisa uma pontuação de 100 pontos naquela escala. Isso. Então, na verdade, vale a pena ser o fórum 20 pontos para essas pessoas que não têm os outros critérios de pré-requisito. Essa é a diferença. Para quem tem o pré-requisito, ou residência, ou curso de especialização, vai contar só dentro do currículo. Então, na verdade, não é que está pontuando diferente, são coisas diferentes para poder ingressar para fazer a prova de título. Só uma dica importante aqui, nesse pedacinho de participação como assistente em eventos ligados à saúde e segurança no trabalho. Por exemplo, um curso pré-congresso que você fez, que teve 8 horas, você também pontua, porque é 0,2 para cada 4 horas que você teve. Tá? Então, você pode pontuar como curso e como o congresso, por exemplo, de Vitória. Você tem ponto das duas coisas. Tá? Então, é que, na verdade, a gente tem que, nessa aritmética, chegar nos 100 pontos. Tá? Porque, senão, você só pede 50. Então, não... Na verdade, o que eu acho que as pessoas contam muito pouco é essa coisa da experiência profissional. A gente acho que é mais bondoso do que você. A gente considera tudo, entendeu? Eu tenho um questionamento seguinte. Quando eu comecei meu curso de especialização, foi justamente quando começou a haver a história da residência médica. Tanto que a instituição que eu fazia, houve um rebuliço com os alunos que não iam querer pagar a continuidade do curso de especialização porque precisava-se da residência. Esse curso que nós fizemos, ele somava apenas 1.620 horas. Ok? O que eu queria saber é o seguinte, nós podemos complementar esse curso com uma outra carga horária e enquadrar naquele item B, ou a resposta é não, esse curso ele vai simplesmente somar como outro item de currículo. Qual é a instituição? Universidade São Camiliana. Universidade São Camilo, né, fiz de Belo Horizonte, chancelado pela Faculdade de Medicina de Itajubá. Em relação a esses cursos,
na época que foi feita em 2004, a ANANT fez os cursos que queriam ser creditados como cursos relacionados à ANANT, tá? Teriam que fazer um pedido. Então, tem uma relação. Essa Universidade São Camiliana, na época, não entrou com essa solicitação. Então, acaba valendo como um curso, né? Entra no critério 3. Entra no critério de um curso não creditado pela ANANT. Pela ANANT, vai no item 3. A questão é o item 3. Porque a questão da MB é o seguinte: quem define o que é acreditado ou não é a sociedade de especialista. Nessa época que você está colocando, 2004, 2005, época de transição, né? Foi na época de transição. A ANANT solicitou todos os coordenadores de curso. Ou você se adapta, e aí tinha que cumprir uma série de requisitos, que foi essa coisa que você falou de mudança de critérios, e aí você teve um credenciamento para aquela turma, entendeu? Que a gente até hoje também está fazendo o credenciamento dos cursos que pedem acreditação. Quer dizer, o curso que pede acreditação. Se ele pedir, a gente faz a vistoria. Certo. A Universidade São Camiliana, se não me engano, ela não está ministrando mais os cursos. Não. Certo? Acho que aquela foi a última turma que ministrou, em função dela já ter iniciado. Nós não íamos perder, pelo menos estava valendo como um conhecimento. Né? Há possibilidade desse curso ser acreditado, dessa turma ser acreditada ou não? Então, como é dessa época, daí não tem como acreditar aquela turma. Tá? O que a gente percebe? Isso terminou em 2003, 2004, quando você terminou o curso. Isso, ele começou em 2004, ele começou em 2003 e terminou em 2004. Então, como que a gente está considerando? Se você é um médico que saiu em 2004 e você está trabalhando como médico do trabalho, tá? Você entra no terceiro critério, que provavelmente você já tenha 4 anos de tempo integral como médico do trabalho. Então, você passa para a outra... passa para esse critério 3, tá? E tem, nos pontos, o reconhecimento do curso. Certo. Na realidade, até acaba que entra no item 3, porque eu já exercia desde 2001, certo? Isso. Como médico assistente. Tá. E só depois do curso feito que a gente assumiu um cargo maior. Né? Mas essa era a pergunta. Então, e não existe nenhum modo da gente somar 300 horas a mais num outro curso ou num outro grau de formação? O que você está me dizendo é que você já trabalhava desde 2001, certo? Então, Quanto se você ao item entrar... C, se você entrar no ser médico há 5 anos completos ou mais e ter trabalhado em tempo integral durante 4 anos, você já está incluído. Ok, então não precisaria do curso. Não precisa do curso. Ele só vai contar como currículo. Ele vai contar como pontos do currículo. Okay. Isso. Tá? Ele conta como pontos do currículo. Bom, a questão que a gente está enfrentando dentro da ANANT é que existem cursos que estão sendo feitos dizendo que formam especialista em medicina do trabalho, a gente vê propaganda, só que a questão é o seguinte: tudo aquilo que fizer e não for creditado, ele vai entrar na categoria, como ele está falando, da pessoa que trabalhou 4 anos e ela concorre, como a EBB entende, que eu posso pôr uma plaquinha que eu tenho consultório de cardiologia e depois eu presto a prova para título de especialista de cardiologia. Então, essa é a lógica. Agora, ele não é creditado pela ANANT antes de uma vistoria. Então, se eu nem solicito a vistoria, significa que eu não quero, tá? E a gente tem, o que é colocado para nós é o seguinte: como a NR4 permite que eu trabalhe como médico do trabalho, tendo curso de especialização, a ANANT não tem nada com isso. Quer dizer, não é a ANANT, ele não tem o registro de especialista, e médico, né, teoricamente, pode exercer qualquer especialidade. Quer dizer, não tem como eu regular se ele pode ou não exercer a medicina do trabalho. Porque, na verdade, quando você ganha o CRM, a rigor, você pode exercer qualquer especialidade. A única coisa é que você não pode dizer que você é especialista naquela área. Liz, eu peço só para manter sempre seguir a sequência e pelo microfone. Certo. Eu vou
por uma situação que seria um questionamento que vocês teriam que fazer para o CNA lá. O pessoal do interior está tendo muita dificuldade, que esses cursos estão saindo bem caros. Por exemplo, esse aqui eu estou gastando quase R$ 1.200 para vir. No do Rio de Janeiro, gastei R$ 2.000. Né? Avião, passagem, comida, R$ 400 de inscrição, mais... Ou seja, um custo aí, por evento, de R$ 1.500 a R$ 2.000. A gente tem, no interior, por exemplo, Presidente Prudente, onde eu moro, tem o Sereste. O Sereste é um órgão estadual que promove jornadas regionais, né? Só que aí o que acontece? Eu falei, bom, vamos ver se isso é credenciado. Falei lá com o pessoal do CREMESP, para eles se credenciarem no CNA. Existe o problema dos 90 dias. Esses cursos, geralmente, ele organiza em um mês, ou 60 dias no máximo. E você depende da boa vontade dos organizadores desses eventos. Então, teria que ter uma forma de nós, médicos, eu vou participar de um curso do Sereste, vai gente boa lá, vai o CAUA daqui do Sereste, vai o pessoal da Fundacentro, e fazem esses cursos, às vezes, 2 dias lá, de graça, e não pontua nada. Você teria que ter uma forma, uma forma da gente mesmo credenciar isso aí. Inicialmente, quando começou esse sistema da CNA, nós tínhamos que cadastrar até novembro os eventos do primeiro semestre do ano seguinte. E até o dia, que eu já não lembro mais, de março, até os eventos do outro semestre. Aí a própria CNA mudou, e atualmente é esse prazo de 90 dias. Eu acho que, como é uma exigência nova, eu acho que esse prazo ele vai se adequando, eu acho que vai se adequando, porque existe essa necessidade, essa demanda em todas as especialidades, do próprio organizador dos eventos, que não tinha cultura dele ter que ir lá acreditar. Eu acho que isso é uma demanda que está começando a mudar. E as associações estaduais estão tendo essa necessidade de produzir mais eventos. A resolução 1775 ela fala isso, das associações nacionais e as regionais têm que produzir evento, naturalmente, para se poder, né, e há, em todas essas esferas, também discussões no sentido assim da importância de se ter também a educação à distância, como nós fizemos na ANANT aquele curso em parceria com o Instituto EduMed, de tal forma porque nós temos assim, por exemplo, o médico que está no Amazonas ou está em Rondônia, então nós vemos assim, a educação à distância tende a ser uma ferramenta muito importante para a nossa atualização profissional. Bom, em relação a isso é o que eu comentei, a gente tem uma reunião com as federadas, a gente vai precisar que as federadas, de alguma forma... Qual é o nome da menina? O único jeito, né, que você está falando do Sereste, das federadas da Fundacentro, é que a gente precisa começar a ter um contato com a Fundacentro, porque a verdade, a Fundacentro prepara o curso com muito mais do que 90 dias de antecedência, porque ela tem que pedir verba, vai para Brasília, volta. Então, na verdade, eu acho que isso é uma questão cultural, entendeu? Eu acho que falta um pouco de vontade do pessoal de lá de... Então, mas é que, na verdade, a gente... Então, é a falta de cultura de credenciamento de cursos, você entendeu? Eu acho que a gente está nessa fase e a gente tem que mudar, né? Então, é uma questão de tempo. Em relação, então, como você estava falando, Liz, sobre... A gente não pode falar que é especialista. E no carimbo, o que pode pôr? Só médico? A questão de carimbo, eu não sei, porque teria que ver com o CRM, entendeu? Não, eu não sei como é que o CRM... No Paraná, eu levei o certificado do curso de 1.920 horas, entreguei. Eles me deram uma carta que eu posso atuar como médica do trabalho, coordenando o PCMSO e fazendo os exames. Eu só não posso colocar que eu sou especialista. Tá certo. Mas o especialista seria onde? O especialista... Placa, porque no carimbo, como que eu me identifico? Só como médica? Na verdade, isso... Assim, a minha dúvida seria em que sentido que eu vou me intitular como especialista. Tá? Então, na verdade, essa é uma discussão que faz com que a especialidade colocou assim. Você quer falar do CRM? Porque eu tenho experiência aqui em São Paulo. E, na verdade, assim, é uma transição que nós estamos vivendo.
é uma transição, porque existe também o item da NR4 que fala que médico do trabalho é o portador do... Então, isso é algo que existe uma discussão no grupo tripartite, é possível que mude a redação desse item da NR4, é possível, mas, por enquanto, se pode, é aceito, mas é algo assim, de... Está em mudança, né? Nós estamos assim num processo de mudança. Então, mas atualmente, se eu colocar médica do trabalho no meu carimbo... É o que diz a NR4, está em conformidade com a NR4. Eu só estaria irregular, então, com a ANANT? Ou não tem nada a ver com a Não, a ANANT não fiscaliza, ela não entra, isso é outra questão do CRM. No caso, então, que o CRM colocou lá, que eu posso atuar como médica do trabalho. Sim, e só não posso intitular como especialista, eu tenho essa carta. Então, no caso, eu posso colocar médica do trabalho no Agora, carimbo. sempre importante, assim, por exemplo, no seu caso em particular, a importância de se preparar e fazer a prova, se não possível nesta agora, a questão dessa novidade dos 100 pontos na próxima, é no sentido de que você adquire uma condição totalmente inquestionável. Porque, por exemplo, tem o respaldo da NR4, isso é atual, mas e se o ano que vem muda a portaria? Então, assim, atualmente você pode trabalhar normalmente, mas sempre pensando para o futuro, e nós estamos numa transição onde estão aumentando as exigências, então é importante, às vezes, ir se preparando para possíveis novas... Fazer a prova, a gente tem, né? É difícil você conseguir os pontos para fazer. E por isso a importância que eu vejo de também assim de seguir criteriosamente, a gente vê muito frequente... até um exemplo era isso, a gente tem um xerox do vínculo trabalhista, não diz quanto que era a jornada de trabalho, então o currículo sempre ser bem assim, bem a outra preocupação criterioso. também é em relação até ao que o colega estava colocando, por exemplo, para você participar de um congresso que acontece a cada 3 em 3 anos, às vezes é complicado pelo custo, porque o congresso vai acontecer, para mim, por exemplo, em 2010, já vai facilitar, em Gramado, eu sou do Paraná, né? Mas, às vezes, tem congressos que são Bahia, né? Esses congressos aí fica meio complicado para você, e não só pelo custo, mas porque você tem o teu trabalho, né? A área médica, né? A gente geralmente não trabalha em um único lugar, né? Eu vejo nós temos vários vínculos, né? É verdade. Até uma preocupação em saúde do trabalhador, né? Porque nós somos... Você vê que até estatutariamente, é difícil mudar estatuto, mas estatutariamente a ANANT tem um congresso nacional a cada 3 anos. Você vê que isso já não se adequa dessa necessidade de ter pelo menos um congresso nacional anual. Por isso eu vejo a importância do fórum. Nós consideramos o fórum como um evento nacional. Por outro lado, você vê que vai aumentando as exigências, no sentido que o organizador de um evento, se ele não credencia, ele possivelmente vai começar a ter menos participantes, porque vocês vão começar a selecionar, vamos dizer, esse evento não é credenciado, eu não vou. E, por outro lado, que já vem se discutindo a importância de outras ferramentas. Por exemplo, acredita-se, ainda é pouco, mas nós acreditamos que vai crescer e vai ser muito importante para nós a educação à distância. Através de internet, essas ferramentas, isso é importante.